Pay to win. Essa é uma verdade absoluta na maioria dos jogos. Tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? E se não for assim, com certeza ele vai estar lotado de skins que sua mãe e sua esposa não vão te deixar comprar. Com isso em mente, hoje você vai descobrir os 10 itens mais caros e valiosos da história dos games. Com tudo começando lá atrás, em 2003 com a Maple Story e evoluindo de forma grotesca até hoje, gerando verdadeiras economias independentes e tesouros em códigos de computador. Me dê, papai! Seja em jogos do tamanho de jardins ou do tamanho de universos inteiros. E eu já vou dando um spoiler, o último item da lista vale literalmente milhões de dólares. What? Sem mais enrolação, claquete e bora pro vídeo. Já começando com um tapa na sua cara, temos um item cosmético que não agrega em absolutamente nada na sua gameplay, mas que pode valer mais de 50 mil dólares. Eu não acredito não, Charlene. Nascido primeiro de um mod do Warcraft e posteriormente ganhando um jogo próprio, o Dota 2 entrou para a história como o sucessor direto do mapa que praticamente inventou o gênero MOBA. E claro, por ter criado o Legacy Ethereal Flame War Dog. Como é que é? Que se trata basicamente de um bode, cervo, cachorro, seja lá o que for, que solta um foguinho colorido pelo rabo. Mas Adam, ele ajuda em quê? Nada, 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 nada. Absolutamente nada, além do que todos os outros normais já fazem, como os de fogo amarelo ou verde, que é levar itens da base ao jogador durante as partidas. Mas por que ele é tão raro então? Aí entra a parte interessante, meu geek. Nos primeiros anos de Dota 2, um erro no sistema de gerações de efeito criou courriers com combinações de cores impossíveis de reproduzir, muito fora dos padrões normais que deveriam ter. A Valve, dona do jogo, viu e achou que era um problema e corrigiu o bug, mas decidiu manter os exemplares que já existiam. Os poucos que foram gerados nessa época ficaram conhecidos como Legacy e se tornaram alguns dos cosméticos mais caros e valiosos da história dos videogames, como esse rosinha que tá voando na tela. Pra mim, pobre e ser humano é a mesma coisa. Ou seja, um suposto erro Ou será que não? transformou um item com utilidade exatamente igual aos demais em uma relíquia capaz de comprar uma casa no mundo real. Algo muito parecido ao nosso próximo colocado, mas que ao invés de um bug foi totalmente intencional. E ao invés de uma casa, vale uma mansão. Agora, novamente no colo da Valve, essa exploradora. Olá, eu gosto de dinheiro. Temos aquele jogo que ia aparecer mais cedo ou mais tarde. Counter-Strike. Sim, meu geek. Counter-Strike 2, trazendo o item mediano pela bagatela de 200 mil dólares. Porra, Valve, me ajuda a te ajudar. Foda-se. Todo mundo sabe que depois de 2013 veio a febre das skins, e eu acho que poucos jogos são tão famosos quanto esse nesse assunto, já que tudo nele é customizável. Quanto à premissa de CS2, é basicamente igual aos outros: desviver os rivais e plantar ou desarmar a bomba, e para isso os administradores acharam interessante colocar no jogo a M4A4 Hall, que no final das contas se descobriu ter uma arte roubada de um artista independente. E pra ser bem sincero, nem é lá muita coisa, já que não passa de um rifle normal com um lobinho pegando fogo. Lobinho! Daí, depois de muito processo e reclamação, a Valve redesenhou a skin para não perder um baita dinheiro, congelou os drops desse item e proibiu que eles saíssem em novas caixas para sempre, mas quem já tinha a arma no inventário pôde ficar com ela. Daí imagino que já entenderam a história. Item que nunca mais vai ser fabricado, muito fanboy querendo ostentar, deu no que deu, e hoje temos essa lenda que não serve pra nada, valendo o preço de uma mansão. Mano, dá pra comprar uma Lamborghini Huracan com essa porcaria de skin. E adivinha só, a Valve percebeu que essa febre de itens ultra raros dava muito certo, e o nosso oitavo colocado levou o conceito de ostentação para um nível totalmente dourado.
Agora temos aquela considerada o santo graal de Counter-Strike. Assassination on my English now. Aquela que não mira melhor, não acerta mais, nem mata mais rápido, mas é muito bonita e isso é o suficiente pra todo mundo, eu acho. E que ainda fizeram questão de jogar um tempero para que a souvenir AWP Dragon Lore possa sair por mais de $300 mil. É muito dinheiro. Não! Pobre eu não viu mais, no outro mundo não viu mais pobre. E até eu tenho que admitir que essa skin não é tão ruim, já que o rifle ganha esse visual dourado com um dragão muito foda do lado. Mas não entenda errado, dessa vez não teve bug nem processo judicial. Essa skin é realmente rara naturalmente. What the fuck? What the fuck? Antigamente, durante os campeonatos do Major Counter-Strike, os espectadores podiam receber caixas especiais de graça. E sim, você não ouviu errado, eram espectadores, não jogadores, já que as caixas eram sorteadas aleatoriamente entre o público que assistia as partidas, de forma online, é claro. Não me diga. E o grande segredo é que esse rifle já nascia de dentro da caixa com 4 adesivos dourados, exclusivos e colados de fábrica. A logo do campeonato, os 2 times que estavam jogando e a assinatura do jogador que foi o melhor daquela rodada. E se você desse a sorte absurda de dropar esse sniper em uma partida de um campeonato que ficou marcado na história, com a assinatura dourada de um jogador lendário, você basicamente tinha um bilhete de loteria nas mãos, em que você foi sorteado. Ou seja, a arma super rara, mas adesivos históricos que já vinham nela, resultou em uma das armas mais icônicas, raras e desejadas da história dos jogos. Mas você tem que entender que esse valor não passa de uma especulação da comunidade para ostentar, não sendo exatamente um investimento. É mentira! Diferente do nosso próximo colocado, que vai gerar dinheiro enquanto a internet existir. Agora, deixando de lado as skins inúteis, vamos para um caso bem mais curioso e lucrativo. Um verdadeiro investimento imobiliário, só que em um jogo e que por acaso é avaliado em mais de $330 mil. Puta merda! Quem é da velha guarda da internet com certeza conhece Entropia Universe, um game MMO intergaláctico até que bem antigo, surgindo lá em 2003. E como é um MMORPG, você basicamente faz o que quiser lá dentro, e fazer o que quiser se resume a ganhar muito money. Já que apenas 10 pads, a moeda do jogo podem ser trocados por $1 direto na sua conta do banco. Calma aí, Adam. Calma aí. Você tá me dizendo que tem um jogo com mais de 20 anos que te dá dinheiro real se você jogar ele? Como eu nunca ouvi falar disso? A questão, meu caro geek, é que Entropia Universe não era um jogo que pagava os jogadores pra jogar. Era um jogo que permitia transformar habilidade e investimento em dinheiro real. Para cada milionário que saiu dele, e não foram muitos, haviam milhões chorando só por perder dinheiro. Resumindo, é quase uma bolsa de valores disfarçada de videogame. Você não sai matando monstros e outros jogadores para ganhar dinheiro igual a jogador número 1. Você vai mexer com investimentos igual o lobo de Wall Street. Nossa, que bosta! Então agora que você pegou o espírito da coisa, já dá para imaginar que tem muito dinheiro real circulando no game. E por acaso, um dos itens mais valiosos é o Crystal Palace Space Station, uma base em órbita de um dos vários planetas do jogo, onde você pode caçar monstros raros, minerar, fazer comércio, transporte e mais um monte de etcéteras. E meio que tudo que você faz lá tem imposto em cima. Você tá de sacanagem, né? Tá explicado porque não é popular. No início, a estação estava no controle da desenvolvedora, mas em 2009 resolveram leiloar esse ativo para girar a economia. Papo de primo rico isso aqui. Mentiroso! Mas resumindo, a Crystal Palace foi vendida por mais de $330 mil. Uma coisa assustadora para a época e até para hoje, com certeza. Mas a questão é que agora o feliz comprador recebe o imposto de todos os jogadores que pousam na estação todo ano. Não se sabe exatamente o quanto ele recebe por mês, nem o quanto já lucrou até hoje, mas ninguém faz um investimento desse calibre sem esperar um retorno gigantesco. Uma jogada arriscada ou genial, mas que, como você vai ver a seguir, foi repetida e ampliada várias vezes. E uma curiosidade geek é que o jogo Cyberpunk também tem um
Crystal Palace Space Station, só que muito mais bonita e não pode ser comprada. Ainda no universo de Entropia, vamos para um caso parecido ao anterior, só que ainda mais caro, que custou nada mais nada menos do que 335 mil dólares. Tava ruim, agora parece que piorou. Agora, depois de você dar aquele like maroto, imagine um shopping. Geralmente ele sempre tem muitas pessoas com a intenção de gastar dinheiro, e se ele for em uma área nobre e bem movimentada, então nem se fala. Nego chora com cartão de crédito. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Dessa forma, podemos dizer que Entropia tem vários shoppings, e como eu já disse antes, ele tem uma economia própria. Muito dinheiro real circula entre aqueles gráficos mal feitos. E foi pensando nisso que um dos maiores acordos dos jogos foi feito: a compra do Fashion Street Estate. Sei que parece um pouco exagerado chamar um amontoado de códigos de shopping, mas é exatamente isso, já que cada loja da Fashion Street é administrado por um jogador, não por um NPC, e por sua vez cada lojista paga um aluguel ao dono do espaço, Pague o aluguel. que no caso é o sujeito que pagou mais de 300 mil dólares aos devs para ter um terreno que nem existe. E só pra você ter noção, tem gente que literalmente só trabalha dentro do jogo, quase como se Entropia fosse o metaverso do início dos anos 2000. E só pra você entender de vez o quanto esse jogo é importante no contexto econômico, vou te levar para o próximo colocado, que levou o conceito de investimento imobiliário no jogo ao pé da letra, resultando em um homem que chegou a hipotecar a própria casa para conseguir lucrar com esse pregão fantasiado de RPG. E continuando em Entropia... Nossa, esse jogo de novo. Só falta falar que alguém comprou uma balada, um asteroide agora. Pois é, meu geek, você tá lendo a minha mente, porque dessa vez não temos nada mais, nada menos do que um complexo em um asteroide avaliado em mais de 650 mil dólares. Tá entendendo que isso é o preço de uma casa em Miami, né? Não. Mas seguindo os tijolos amarelos, tudo começou com John Jacobs, o famoso Never Die, que fez uma jogada quase cinematográfica. Ele hipotecou a própria casa por 100 mil dólares para comprar um asteroide que ninguém conhecia em um jogo famoso por fazer as pessoas perderem dinheiro, obviamente levando todo mundo a achar que ele tinha ficado completamente maluco. Você é pichuruco? Você é pichuruco? Mas não se engane, esse não é um asteroide do tipo que o Madara invocava na Guerra Ninja. Porra, menor! Tá mais para uma estrela da morte misturada com resort, cassino e área de exploração. O único problema inicial era que quase ninguém conhecia aquele lugar no mapa. Então o que o John fez? Não sei. Atraiu clientes, desenvolveu um ecossistema ao redor dele e transformou aquilo em um negócio virtual de verdade, fazendo promoções e acordos para atrair lojistas para suas áreas de comércio e aventureiros para suas áreas de mineração e caça. Ele consolidou a sua marca registrada dentro do jogo, o Clube Never Die, e atraiu a atenção de toda a comunidade, gerando lucro absurdo através de impostos, aluguéis e vendas, até que finalmente resolveu vender diferentes áreas desse corpo celeste de forma isolada, faturando no total mais de 650 mil dólares. Quanto ao lugar, ele é como uma cidade turística dividida em áreas de lazer, caça e comércio, não muito diferente do que você poderia encontrar em qualquer lugar de Entropia, mas graças ao John, se tornou um verdadeiro negócio lucrativo, muito diferente do nosso próximo colocado, onde desde o início havia uma certeza que seu valor seria astronômico, mas talvez não tanto quanto se mostrou na realidade. Agora, retornando ao território sagrado de Counter-Strike, continuamos com uma skin absurdamente rara, absurdamente cara e absurdamente normal em relação às suas semelhantes plebeias, mas que graças a um sistema aleatório de cores pode custar astronômicos 1,5 milhão de dólares. Eu não tenho nem noção de quanto dinheiro é isso. E a partir daqui, meu geek, a coisa só piora. Em 2013, a Valve do Neida decidiu criar skins de armas que simulassem o metal de verdade, da forma mais realista possível. Dentre elas, nasceu o que é considerado por muitos a joia da coroa de CS2. Que lindo, cara!
E nesse caso, já era previsto que haveria raridades, mas nada desse calibre, entendeu? Calibre? Tomar no c... essa piada aqui não. A história da AK-47 Case Hardnet Blue Gen #661 é interessante porque essa não é uma skin pré-definida. Os desenvolvedores queriam criar um efeito em que o metal ganha cores vibrantes através de têmperas, mas não queriam que fossem todas exatamente iguais. Com isso, criaram um sistema onde o padrão e as cores são sorteadas no exato momento em que você abre a caixa. E só pra você ter noção, uma Case Hardnet comum já te dá uma pequena fortuna. Agora uma Blue Gen #661 com esse padrão vibrante de azul cobrindo o topo da arma te aposenta pelo resto da vida. Mas Alan, eu ainda não tô entendendo por que ela é tão cara. E quem disse que isso é problema meu? Tá bom, meu geek, imagine o seguinte, há uma fábrica que produz milhões de moedas comemorativas. Todas são parecidas, mas algumas saem com pequenos detalhes diferentes por causa do processo de fabricação. Um dia, os colecionadores descobrem que existe uma versão específica, extremamente bonita e rara, e todo mundo passa a querer justamente aquela. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Por pura oferta e demanda, esse amontoado de códigos aleatórios hoje pode custar mais do que uma ilha particular. E de novo, como a exploradora da Valve viu que essa skin gera um mercado milionário dentro dos seus servidores, ela não poderia perder a chance de repetir a receita sem querer. Foi sem querer querendo. E criar a próxima colocada. Entrando no pódio, não preciso fazer muitos rodeios, porque é exatamente o mesmo caso da AK-47 Blue Gen, mas que ao invés de ser uma arma de fogo, é uma faca. Que seja por ter os mesmos padrões coloridos ou por simplesmente ser uma arma rara no jogo, temos a bagatela de 1,5 milhão de euros. Oh my God! E você já conhece a tradição das skins, e essa não é diferente. Não tem nada de especial nela, além da sua raridade e beleza. E fico me perguntando se algum dia vai existir um item raro e caro no CS por fazer algo especial, como atirar melhor ou matar mais rápido, não por ser coloridinha. Mas bom, por essa bagatela milionária que, se convertida em real, dá o PIB do Brasil, você tem uma fantástica Karambit, uma faca ícone de Counter-Strike que por si só já é muito difícil de tirar das caixas, e talvez seja por isso que os 1,5 milhões de euros em cripto tenham sido oferecidos por ela, e o dono achou barato e não aceitou. Sou rica! Mas se você quer uma de graça, tem que acontecer um milagre de você tirar uma da coleção Case Hardnet, que se somarmos a raridade das facas em caixas, mas a raridade da faca ser uma Karambit já torna quase tudo impossível. Só que tem mais, você ainda tem que tirar uma partnet #387, o que reduz suas chances em 99,999%, e ainda é obrigatório um float excelente, ou seja, somando 1 mais 1, você tem mais ou menos 0,0000026% de chances para conseguir uma, ou se você preferir, uma chance em 385 milhões. Uma verdadeira loteria em que suas chances são praticamente zero. Jura? Mas que ao menos não envolve uma chance absurda de perder dinheiro, já que ou você ganha ou compra de livre e espontânea vontade. Algo bem diferente do nosso próximo colocado, que por pura aposta ou desejo de fortuna, faliu um investimento milionário. Em segundo lugar, quebrando as expectativas de vocês, meus caros telespectadores, temos um dos casos mais tristes e famosos no mundo de transações em jogos. Aliás, um jogo que surfou uma grande onda passageira e que tentou substituir grandes nomes do passado, como o próprio Entropia, mas que apenas gerou um incrível rombo de 2,3 milhões de dólares. Oh, não! Tudo começou com a explosão das NFTs. Todo mundo achava que ia ficar rico com figurinha de mamaco, mas que no final se tornou um dos maiores delírios coletivos na indústria online. Mas no seu auge, vários devs tentaram extrair o máximo do potencial das prováveis herdeiras do Bitcoin. Nem me dê bom dia hoje.
porque eu quero meu dinheiro. Um desses vários pioneiros foram os criadores de um jogo aparentemente simples, mas com potencial milionário para a época, Axie Infinity, que, se formos resumir do que se trata, nele milhões de jogadores poderiam comprar criaturas e terrenos digitais que funcionavam como ativos negociáveis, chegando a movimentar milhões de dólares. Desses terrenos haviam 5 tipos, mas apenas um era um mercado realmente milionário, o Gênesis, que por sua vez só existiam 220. E se você chegou até aqui, já deve ter entendido, algumas centenas de terrenos raros junto a milhões de jogadores. Deu no que deu, e esses terrenos nobres se tornaram os itens mais cobiçados de Axie Infinity. Assim como em Entropia, eles poderiam gerar uma renda passiva para o seu dono, através de comércio de materiais raros e aumento de preços por procura. E pode-se dizer que o ápice de tudo isso foi uma transação em 2021, envolvendo 550 etéreos, que para a época dava mais ou menos 2,3 milhões de dólares, por apenas um desses 220 terrenos especiais. Que é burro! E se eu fosse resumir esse terreno imaginário, seria um monte de nada com nada em cima, sem castelo, sem Pokémon ultra raro, nem minas de Bitcoin. Possivelmente esse foi o erro mais caro do mundo dos games, já que a bolha dos NFTs estourou e hoje o território não vale mais do que 100 mil dólares, o que ainda é muito na minha opinião. Uma desvalorização de mais de 90%, um erro gigantesco para um risco gigantesco, mas não podemos falar que não há exceções para esses casos, já que o primeiro lugar, além de ser o item mais caro da história dos jogos, de longe é o que traz mais lucro ao seu dono. Finalmente, fechando com chave de ouro, não temos uma skin de arma, não temos um terreno e não temos um bicho colorido aleatório, mas sim um verdadeiro planeta, que sem rodeios posso dizer que foi negociado pelo exorbitante valor de 6 milhões de dólares. Um valor que te permitiria ir para o espaço, comprar um esqueleto de tiranossauro e ainda sobrava dinheiro pra tu comprar a skin que quisesse no Minecraft. E eu da essa mesmo. Mas Adam, é realmente um planeta inteiro? E pra que alguém vai querer isso? Primeiro não, meu caro geek, não é exatamente um planeta do tamanho da Terra, porque ele tem cerca de 2.000 km², mais ou menos metade do Distrito Federal. Mas não se engane, dentro desse mapa existem desertos, florestas, cidades com muitos mercados e tudo mais que um planeta poderia ter. E sim, respondendo a sua segunda dúvida, Dinheiro! muito dinheiro. Estamos falando de entropia de novo. Tudo nesse jogo gira ao redor da economia e agora não poderia ser diferente. Se lembra no início quando eu falei que os desenvolvedores estavam vendendo terrenos virtuais para gerar economia? Por acaso, um desses terrenos era um planeta inteiro chamado Calypso. Eu vou tomar um tacacá. E não é da Joelma, fica tranquilo. E os responsáveis por essa compra histórica foram a Si Virtual Worlds, que só para deixar claro, eles não compraram o jogo, nem os servidores, nem mesmo o planeta em si. Eles compraram os direitos de administração e monetização dele. E se você prestou atenção, já deve ter entendido que eles têm um planeta inteiro para gerar imposto em cima de cada transação. E deixando ainda mais claro, esse é o planeta mais popular da comunidade, onde basicamente todos os jogadores já passaram ou vão passar por lá mais de uma vez. Então, diferente dos outros itens desse game que eu falei até agora, que eram isso ou aquilo, Calypso engloba literalmente tudo o que você poderia precisar. E uma curiosidade geek é que, apesar de ter sido vendido por 6 milhões de dólares em 2011, o planeta Calypso nunca protagonizou outra negociação pública do mesmo porte. Na verdade, a empresa que comprou acabou dando um baita calote nos desenvolvedores. Nem me dê bom dia hoje, porque eu quero meu dinheiro. Por causa disso, a dona do jogo pegou o controle do planeta de volta logo em seguida, tornando a compra um dos capítulos mais curiosos e fracassados da história dos mundos virtuais. Então, meu caro geek, depois de ver a skin do lobinho valendo uma Lamborghini e gente comprando o planeta virtual por 6 milhões de dólares, a pergunta que fica é: se você tivesse toda essa grana, teria coragem de investir em um amontoado de códigos ou preferia gastar no mundo real? O Neymar tem coleção de skin do Counter-Strike, hein? Deixa aqui nos comentários qual desses itens você achou mais absurdo. Não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no Adam Geek para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Adam, esse é o Adam Geek e nos vemos na próxima missão. Claquete e falou!